Olá, meus amigos! Muito bem-vindos novamente ao Radar do Mundo Judaico. Hoje, com uma entrevista espetacular com a nossa querida Cláudia Costin. Cláudia é uma mulher extremamente ativa na área educacional, foi ministra no governo Fernando Henrique, foi secretária da Educação no governo do Rio de Janeiro, foi secretária da Cultura no governo do estado de São Paulo, é professora convidada no curso de pós-graduação em Educação na Universidade de Harvard, tem um currículo absolutamente espetacular, mas não é em nenhuma dessas características que nós vamos focar. A entrevista de hoje foca no fato de Cláudia Costin ter descoberto, já adulta, ter raízes judaicas e buscado o seu judaísmo e voltado ao seio do povo judeu. A história e a entrevista foram extremamente emocionantes para mim. Espero que seja para você também. Espero que você goste tanto da entrevista quanto eu gostei. E nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem, com um novo programa Radar do Mundo Judaico, como sempre, às quintas-feiras. Até lá. Olá, doutora Cláudia Costin. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Radar do Mundo Judaico. Honra o programa e honra principalmente os nossos espectadores. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço pelo convite. Doutora Cláudia, nós vamos falar nesse programa e já conversamos um pouquinho sobre a história do Partido Nazista da Hungria, já falamos um pouquinho também da história do nosso amigo Richard Lev da Costa Rica, e gostaríamos de conversar consigo um pouquinho sobre a sua história, que tem algum paralelo com as duas histórias anteriores. A senhora, ao que me parece, foi educada originalmente fora da religião judaica e veio a se descobrir judia bem mais tarde. Como é que isso aconteceu, por favor? Então, eu, de fato, fui educada como católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, crisma, e eu sabia que meu pai tinha uma ascendência judaica. Isso para mim eu não compreendia o que isso significava, mas eu sabia que eu não era judia e que minha mãe seria protestante. Foi assim que eu cresci, foi isso que eu cresci sabendo. E é curioso, porque todos os dados estavam claros. A minha mãe, à medida que eu fui amadurecendo, eu descobri que ela saiu em 1944 da Hungria, né? Eu sabia história, eu estudei numa escola boa, meus pais falavam da guerra, mas eu não tinha entendido que minha mãe era judia. Isso para mim não estava claro. Um dia apenas, o meu pai disse para mim e para o meu irmão mais velho, nós éramos 3 irmãos, eu falo éramos porque o meu irmão mais velho acabou falecendo muito jovem, ele falou para nós 2 irmãos mais velhos que, olha, não esqueçam que vocês são judeus. E eu fiquei com aquela coisa na cabeça, perguntei para o meu irmão mais velho, como assim nós somos judeus? Não liga não, os adultos são assim, eles vêm com umas ideias meio malucas e às vezes não sabem nem de onde tiram. Nós não somos judeus, nós somos católicos. Tá bom. E fiquei com aquilo, mas aquilo ficou na minha cabeça. Mais tarde, eu me casei, tive uma filha, e quando nasceu meu primeiro menino, meu filho, eu falei, mas nós precisamos fazer a circuncisão. Eu não sabia nem o termo judaico. Eu falei isso para o meu marido. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei, eu sinto que eu preciso, está faltando uma coisa nessa história. Ele falou assim, mas você é judia? Meu marido, que é meu marido até hoje. Eu falei, eu não sou, mas então por que você vai fazer circuncisão do menino? Fiquei assim, passou. Pouco tempo depois,
pouco, aconteceram uma série de coisas que não precisam, algumas coisas meio misteriosas para mim, mas minha mãe, ao se aposentar, ela foi analista de sistemas, ela foi uma mulher que, apesar de não ter ginásio completo, ela acabou tendo uma vida profissional muito interessante. E ela, ao se aposentar, ficou um pouco deprimida e resolveu escrever a história da vida dela para nós filhos. Ela não escreve particularmente bem, então nós não publicamos, mas ela contando a vida dela. Ao ler a história dela, eu preciso dizer um dado importante para você, Marcos. Eu já era vice-ministra quando eu recebi a história dela, então não é que eu podia me dedicar muito a essa revelação. Ela contou como é que ela descobriu, que ela era judia, porque ela descobriu aos 13 anos, porque a sua mãe era agnóstica, não a educou como judia, embora não tivesse escondido dela isso exatamente. E quando começaram as primeiras leis raciais na Hungria, minha mãe, ela foi competir num campeonato de natação da escola, e eles falaram que ela não podia entrar na água porque ela ia sujar a água da piscina. E que ela falou, como assim? Eu tomei banho. Falou, não, você é judia. Falou, não, eu sou protestante. E foi assim que ela descobriu, voltou para casa, contou a história, isso acelerou a fuga dos pais dela, e que é uma fuga até documentada em livro, e não em livros sobre eles, mas a partir de outras pessoas que participaram dessa fuga, eles conseguiram fugir. Se me permite um parênteses, isso é extremamente importante, essa fuga é extremamente importante, nosso ouvinte talvez não saiba, mas com a conquista alemã da Hungria, em 1944, num prazo de 7 semanas, 437 mil judeus foram deportados da Hungria para campos de concentração e extermínio. 92% deles foram assassinados nos primeiros 4 dias após a chegada, quase todos em câmaras de gás. Desculpa essa interrupção, mas acho que se faz necessário. É muito importante, porque eu depois, mais tarde, quando li a história da minha mãe, Marcos, ficou um sentimento muito, muito, muito forte de que nós não podemos dar mais essa vitória para o Hitler, de que ele termine com a possibilidade da minha identidade e da identidade dos meus filhos ser transmitida de geração em geração. Então, é uma coisa muito forte. Então, eu passei a estudar a fuga deles, o que aconteceu exatamente, o relato que acabou apoiando a fuga deles está presente, inclusive, no julgamento de Eichmann. Então, foi um processo que ganhou uma certa notoriedade à época em que aconteceu. Mas o fato que talvez acelerou um pouco foi exatamente essa circunstância que minha mãe descreve. E ela, no final do relato dela, ela escreve uma frase que foi o que mais me marcou. Ela falou assim, se eu escrevo isso, não é para me vitimizar, que eu acho que era o que moveu minha mãe a não contar para os filhos que era judia, e sim para permitir às futuras gerações que eles possam ter orgulho de serem judeus e não vergonha, como eu senti naquele dia. A palavra vergonha, para mim, me bateu como um soco no estômago. Como é que alguém pode ter vergonha do que a define culturalmente, religiosamente, ou em qualquer outra circunstância? Então, a partir do momento que eu li aquilo, eu fiquei quase que paralisada. E fui procurar lá em Brasília, onde eu morava à época, porque eu estava no governo federal, se tinha um endereço de uma sinagoga, alguma coisa para eu conversar com alguém. Não achei sinagoga na lista telefônica que
em tempos antes da internet, era o jeito que a gente procurava as coisas. E que a juventude nem sabe o que é isso. Cheguei aí, porque foi o ano que eu descobri isso, foi o ano em que o Yitzhak Rabin foi assassinado. Por que eu lembro disso? Porque eu cheguei a procurar, eu fui na Hebraica, teve uma homenagem, a Hebraica de São Paulo, ao Yitzhak Rabin, eu falei, eu vou lá, e eles vão me perguntar por que a vice-ministra está aqui, e aí eu tenho a chance de conversar com alguém. Não consegui, ninguém achou estranho que eu tivesse lá, fui citada, mas pronto. Falei com o Sobel, que era rabino em São Paulo, que era o único rabino que os não-judeus sabiam, mas ele só me disse para eu documentar essa história, pegar a certidão de nascimento da minha bisavó do lado materno, conseguir obter na Hungria, até porque eu estava no governo, era mais fácil, falei com a embaixada da Hungria, consegui achar onde, de fato, ela aparecia registrada como judia. Aliás, aqui vale mais uma interrupção, se me permite. Na Hungria, era obrigatório declarar a religião de cada recém-nascido, sob pena de prisão, caso não fosse declarado. Então, todo húngaro, pelo menos até 1941, de 1919 a 41, tinha que ter na certidão de nascimento a religião. Desculpe. Sem dúvida. E o registro, na época da minha bisavó, foi feito em sinagoga, porque não havia registro civil naquela época. Então, minha avó é mais velha do que isso, então lá estava claramente colocado. E só para dizer que um dia, não sei de onde nem como, a minha secretária me avisou, olha, tem um rabino querendo falar com a senhora. Eu falei, deve ser o Sobel. Não, é o rabino de Brasília. Ele quer falar comigo? Eu nem sabia que tinha rabino em Brasília, mas derruba a minha agenda da tarde que eu quero falar com ele. E foi naquele dia que ele veio lá e disse, a senhora pode não acreditar em nada, mas eu senti que eu deveria falar com você e que tinha algo para nós conversarmos. E foi assim que eu retornei, pouco a pouco, a partir das conversas com ele e da documentação que eu mostrei para ele. Então, foi assim que eu acabei, o Rabino Simonovitz, que era o rabino que estava em Brasília, ele me ajudou, a gente começou a estudar toda semana juntos, ele não só me ajudou com a análise da documentação, a história da minha mãe, ele me contou o que aconteceu na Hungria, mas também, num certo sentido, me introduziu ao judaísmo. Então, o rabino Simonovitz começou a estudar comigo, e ao estudar comigo, eu, em pouco tempo, cheguei à conclusão que eu vou retornar ao caminho dos meus antepassados, ao que eles construíram. Isso incluiu definir que meu filho seria educado como judeu, ele já estava com 4 anos nessa época, ele passou a frequentar uma escolinha que o rabino tinha, e aos 8 anos, e não aos 8 dias, ele fez o bris dele, que foi um momento muito bonito, muito emocionante, e toda essa história, Marcos, culminou com uma coisa ainda mais bonita, porque meu pai não reagiu muito bem inicialmente a essa questão. Ele tinha prometido para o padre que o convertera de que ele ficaria como judeu, como católico para o resto da vida e tudo mais, mas no fim da vida ele resolveu casar com a minha mãe debaixo da roupa e aos 85 anos, minha mãe com 83, ele está enterrado, tanto ele quanto minha mãe, no cemitério judaico aqui de São Paulo, e
E os meus filhos foram educados, tanto meu filho quanto a minha filha, que é a filha mais velha, como judeus, e levam razoavelmente a sério o seu judaísmo. Meu filho se casou com uma moça judia, e dentro das condições de vida de cada um deles, esse é um ponto importante. Todo Shabat, não só eu acendo as velas, mas eles me ligam para dar Shabbat Shalom. Cada um, eles são adultos, então cada um tem sua vida, mas é assim que as coisas evoluíram. Cláudia, deixa eu te dizer que essa reportagem estava, de alguma forma, mexendo comigo, mas você está me emocionando de uma forma inacreditável. Está sendo difícil para mim conter lágrimas. Honestamente, eu estou absolutamente emocionado e tenho certeza que uma grande parte dos nossos ouvintes também se emocionará com essa sua descrição. Uma pergunta: você, por acaso, voltou a ter algum contato com costins na Hungria ou em algum outro lugar que não renunciaram ao judaísmo? Olha, o sobrenome Costin é um sobrenome que meu pai adotou. O nome original dele era Kalmanovich, dependendo da pronúncia. Sim. Ele vem de a família dele se converteu numa dessas ondas lá na Romênia, em que o arcebispo se dispôs a converter todos os que quisessem para fins de segurança, mas ele resolveu levar a sério isso. Nós encontramos uma parte da família da Romênia que hoje segue uma tradição, porque eles viveram na Romênia até recentemente, então eles passaram por um processo, primeiro, de não ter religião, e acho que hoje vivem na Espanha, são um pouco mais católicos, ou coisa parecida. Encontrei os familiares do meu pai que mantiveram seu judaísmo, mas a família da minha mãe é uma família muito pequenininha. Minha mãe era filha única, e lá na Hungria uma parte ou morreu ou não, nós não tivemos mais contato. Eu, mais recentemente, tive contato a um relato publicado, que está registrado no Congresso dos Estados Unidos, sobre a fuga. O nome do livro, curiosamente, chama Eu Beijo Sua Mão Muitas Vezes, que é uma expressão húngara, contando da fuga de uma família que era misturada, judeus e não judeus, para os Estados Unidos, em que aparece o relato não só dos nomes da minha família, mas também de uma pessoa que teve um papel na fuga, que foi o Vilmos Bilits, que salvou um certo número de pessoas, mas foi depois assassinado no finzinho da Segunda Guerra por esse papel. Graças a esse o Vilmos Bilits é o irmão da minha avó materna, e ele que é o responsável por minha mãe ter podido vir primeiro para Portugal. Eles saíram de Portugal, foram da Hungria para Portugal com passaportes falsos, não puderam ficar lá porque os passaportes eram falsos e os vistos eram falsos, eles não sabiam, e de lá eles vieram para o Brasil construir uma nova vida. Cláudia, eu tenho que te agradecer profundamente. Eu, infelizmente, sei que você tem outro compromisso. Eu gostaria de continuar essa conversa. O nosso programa normalmente é de 5 minutos, mas não será de 5 minutos. Eu vou transmitir isso na íntegra, porque realmente o ponto em que isso me emocionou justifica estourar todos os nossos tempos do programa, e provavelmente eu vou fazê-lo em 2 partes. A primeira parte eu conversando sobre o que aconteceu com o Partido Nazista da Hungria, que, aliás, é um dos poucos partidos nazistas em existência no mundo, oficialmente, com 45 membros no parlamento, e a história do Richard,
vou deixar isso para a primeira fase, e a segunda fase longa será essa nossa entrevista maravilhosa, pela qual te agradeço profundamente e me coloco à sua total disposição aqui em Israel para qualquer coisa que eu possa ser útil. Muito obrigada. Eu vou ter que sair rápido agora. Tchau. Muito obrigado.